Você está no celular, você rola a tela sem perceber até que aparece a promoção daquele colega. A viagem de alguém que parecia estar no mesmo lugar que você. O noivado perfeito de uma pessoa que até ontem também parecia perdida. E no mesmo instante alguma coisa aperta por dentro. E depois vem a frase que ninguém escuta. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por fora, talvez você curta a foto, talvez escreva parabéns, você merece. Mas por dentro a conquista do outro vira uma acusação contra você. Talvez você não seja ingrato. Talvez você não seja uma pessoa incapaz de celebrar os momentos dos outros. Talvez a comparação silenciosa tenha se tornado o filtro pelo qual você julga a sua própria existência. Hoje nós vamos desmontar essa engrenagem. Você vai entender o custo dessa comparação, a lente distorcida que ela coloca sobre a sua história e no final eu vou te mostrar movimentos práticos para você recuperar a sua atenção. Porque a comparação silenciosa é um ladrão discreto. Ela não arromba a sua vida. Ela entra toda vez que você entrega seus olhos sem proteger a sua alma. Existe uma guerra fria acontecendo dentro de muitas pessoas. Você quer ficar feliz pelo outro e uma parte sua até fica, mas outra parte afunda. Você vê alguém casando, mudando de cidade, abrindo uma empresa, melhorando o corpo, construindo uma vida aparentemente bonita. E a sua mente começa a fazer contas. Eu já deveria ter chegado, eu perdi tempo, eu escolhi errado. Talvez eu não tenha o que eles têm. Só que a comparação injusta quase nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada de culpa. Você sofre por não ter o que o outro tem e depois se pune por sofrer. Você pensa, eu deveria ser mais grato, deveria me alegrar, e assim você carrega suas dores. A dor de se sentir atrasado e a vergonha de sentir esse fardo. Só que isso reflete no seu comportamento. Você começa um projeto a todo vapor, mas abre a rede social e vê alguém fazendo algo parecido com mais alcance, mais resultado. E a sua ideia que ontem parecia viva, hoje parece pequena. Você engaveta, você adia, você diz, já tem gente demais fazendo isso. No grupo da família você mede palavras. Evita contar uma pequena vitória porque ela parece simples demais perto do troféu dos outros. Num jantar com amigos, enquanto todos comentam novidades, você sorri calado. E quando chega em casa desaba, porque passou a noite se assistindo como figurante da própria história. A comparação faz isso. Ela pega um recorte brilhante da vida de alguém e coloca contra o filme inteiro da sua vida. Ela compara o palco do outro com seus bastidores, a foto editada com a sua manhã difícil, o anúncio da vitória com seus anos de tentativa. Mas você não está atrasado, você está correndo sem perceber na pista de outra pessoa. E tentar vencer uma corrida que não é sua é um caminho direto para a exaustão. Agora preste atenção, a comparação não rouba apenas a sua alegria, ela rouba sua capacidade de perceber o próximo passo, porque uma mente presa na vitrine dos outros perde sensibilidade para a própria direção. A sabedoria eterna ensina que cada um examine os seus próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo sem se comparar com ninguém. Porque existe uma responsabilidade que é sua, uma estrada que é sua, uma construção que é sua. E quando você abandona a própria obra para medir a obra de outra pessoa, você perde o chão. Não porque o outro avançou, mas porque você tirou os olhos daquilo que foi confiado a você. Quando você se compara, não é só o humor que muda, a sua atenção muda de dono. Você deixa de examinar a própria obra, deixa de perceber o que precisa amadurecer em você, deixa de reconhecer o que já está sendo construído no secreto e começa a viver como se o avanço do outro fosse uma denúncia contra a sua própria história. É aí que a comparação fica perigosa. Ela não apenas mostra que alguém chegou, ela tenta convencer você de que a sua caminhada perdeu valor. Mas a sabedoria eterna também ensina que ninguém colhe sem semear. E a comparação tenta te convencer de que você deveria colher o fruto de uma semente que não plantou, num solo que não é seu, numa estação que não te pertence. Você vê o fruto, mas não vê o solo. Você vê a chegada, mas não viu a renúncia. Você vê a foto, mas não viu o preço invisível daquela escolha. E mesmo assim, usa aquilo para se condenar. O problema não é o outro estar vencendo, o problema é você achar que a vitória dele diminui a sua possibilidade de florescer. O aperto no peito que surge da comparação talvez seja a sua identidade esmagada tentando respirar. Talvez seja um desejo legítimo soterrado por vergonha pedindo direção. Por isso, quando a comparação aparecer, você deve se questionar: o que eu estou vendo? O que eu não estou vendo?
Qual passo cabe a mim agora? É o que te devolve ao chão. Você sai da fantasia, sai da acusação, sai do desespero. Agora, se essa conversa está te ajudando a respirar melhor por dentro, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Esse é um sinal de que você quer parar de usar a vida dos outros como régua para ferir a sua. Agora eu preciso confrontar um conselho comum. Muita gente diz, pare de olhar para fora, mas isso sozinho não resolve. Porque apagar um aplicativo não cura a crença de que você está ficando para trás. Fazer um detox pode reduzir o barulho, mas não constrói direção. A cura para a comparação não é apenas menos tela, é mais clareza sobre a sua própria obra. Por isso, o primeiro movimento é proteger os seus olhos. Ainda hoje, reduz o acesso daquilo que te desorganiza. Silencie perfis que disparam esse aperto no estômago, não por rejeição ao outro, não por incapacidade de celebrar, mas porque você precisa proteger aquilo que ainda está sendo construído em você. Porque a sua paz não pode depender da força que você faz para sobreviver a cada rolagem de tela. Você não precisa provar maturidade consumindo tudo o que te fere. Quando você abre espaço mental, volta a escutar a própria vida. O cuidado aqui é não transformar isso em fuga. Você não vai silenciar para fingir que o mundo não existe. Vai silenciar para deixar de entregar o seu foco a vitrines que te deixam paralisado. O segundo movimento é troque a régua. Você tem medido a sua vida com métricas que talvez nem sejam suas. Cargo, dinheiro, corpo, relacionamento, viagens, aplausos. Essas coisas podem ter valor, mas não podem julgar a sua existência. Escolha duas métricas que dependam mais da sua fidelidade do que da aprovação dos outros. Por exemplo, cumprir o que prometeu naquele dia, fazer seu trabalho com excelência mesmo sem plateia, cuidar do corpo sem transformar a aparência em punição, dar continuidade a um projeto por 15 minutos mesmo sem vontade. Perceba a diferença. Você sai da pergunta quem está na minha frente e volta para eu estou cuidando da minha própria obra? Essa pergunta tira você da arquibancada da vida dos outros e devolve você para o lugar de construção da sua própria história. Hoje sua obra pode ser pequena, pode até ser silenciosa, pode não ter aplauso, mas ela é sua, merece a sua fidelidade. Uma pessoa que vence nas próprias métricas deixa de mendigar a validação na arquibancada dos outros. Mas comece pequeno. A comparação adora metas enormes, porque metas enormes assustam e paralisam. A maturidade cresce em vitórias discretas. O terceiro movimento é chegou a hora de voltar à sua obra. A comparação consome energia demais. Você investiga, mede, analisa, volta no perfil, compara detalhes, imagina cenários e no fim a vida do outro ganhou sua atenção, mas a sua vida não ganhou ação. Então transforma o impulso de comparar em movimento contrário. Sentiu vontade de olhar a vitória de alguém? Faça 15 minutos de algo seu. Organize sua mesa, avance num projeto, leia algumas páginas, cuide do que estava abandonado, dê um passo que diminui a distância entre quem você é e quem você sabe que precisa se tornar. Toda comparação revela energia procurando destino. Se ela termina em vergonha, vira veneno. Se termina em responsabilidade, vira bússola. Aos poucos, a paixão por construir a sua própria casa fica maior do que a vontade de espiar pelo muro do vizinho. Ninguém constrói uma obra-prima olhando o tempo todo para a tela dos outros. Pegue de volta o pincel e volte para sua tela. Agora lembra da cena do início? Você no sofá, no escuro, olhando para a vida de alguém e sentindo que a sua ficou menor? Agora enxergue de novo. Talvez sua vida não tenha ficado menor. Talvez a sua visão tenha sido sequestrada por uma régua injusta. A conquista do outro não é uma sentença contra você. É só uma vida acontecendo ao lado da sua. E a sua também está acontecendo, mesmo quando não virou foto, anúncio ou resultado visível. E no próximo vídeo nós vamos dar um passo além, porque depois de parar de se comparar, talvez você perceba que está numa rota que já não combina mais com quem você se tornou. E aí vem o medo. Será que é tarde demais para mudar de ideia? É sobre isso que nós vamos falar. Como recalcular a rota sem culpa e aceitar que recomeçar pode ser sinal de maturidade e não de fracasso. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de se comparar em silêncio. As pessoas não precisam de mais pressão, precisam de permissão para voltar para o próprio caminho. A sua paz começa quando você para de medir a sua obra pela vitrine dos outros e volta a ser fiel ao que foi confiado a você.